Seguindo o mesmo fluxo, o mesmo caminho, falando de bump, deixa eu te mostrar mais duas opções, que é a parte de normal do seu material e o displacement. Essas duas opções têm mais ou menos a mesma sensação do bump, só que é um pouquinho diferente, são alternativas que você pode usar. Para te mostrar aqui a parte de normal, eu vou desabilitar o bump e o color, eu vou deixar ele aqui, eu vou tirar, tá? A textura que a gente tinha, indo lá no clear. Quando eu faço isso rapidamente, ó, você consegue ter uma sensação melhor do que o bump fez também, tá? Ele cria essas sensações. Mas vamos deletar o bump aqui, vamos desabilitar? Deletar não, desculpa, vamos desabilitá-lo. E vamos habilitar a opção de normal. Dentro do normal aqui, ó, a gente também tem a opção de texture. Você pode ver que muitos deles, né, como o bump e o normal, eles têm opções específicas. Ele meio que te obriga, você tem que trabalhar com material. Não tem outra maneira de você trabalhar com ele. Então aqui também você pode clicar na parte de texture, nesse playzinho, escolher algumas opções específicas ou ir direto nos três pontinhos. Quando você clica nos três pontinhos, você pode carregar alguma textura, que nada mais é do que uma imagem. Aqui eu vou carregar, ó, essa textura caixa normal, .jpg. Quando a gente chama de normal, não é porque essa coisa não tem defeito, ela é normal. Não, é um conceito onde a minha imagem, ele cria, né, esse alto relevo a partir dessas cores meio malucas aqui, esses tons meio de roxo, meio de rosa, de azul claro. Então o conceito de normal é isso, é uma maneira de como ele projeta esses autorrelevos a partir de uma imagem, tá? Então clica nessa textura caixa normal, coloca abrir, ele vai dar a bendita tela perguntando se você não quer salvar também. Eu vou colocar aqui não. Quando eu faço isso, ó, olha só o que o normal faz. Ele tem mais ou menos o mesmo tipo de efeito do bump, ele cria um autorrelevo a partir da imagem que eu carreguei. Se você quiser também, você pode carregar novamente a sua textura, por exemplo, em color, né? E usar também o normal. Então eles meio que ficam, não é que eles são associados, né? Não é que eles são sócios dentro de uma empresa, mas eles funcionam bem juntos, né? O color você vai ter a sua textura, a sua imagem e tal. Já o normal ele vai ter a opçãozinha de alto relevo, onde você pode escolher. Essa é uma maneira de você carregar o seu normal. Não sei se passou pela sua cabeça, mas talvez você tenha pensado, meu Deus, como que esse professor fez essa imagem aí? Essa imagem eu fiz no Photoshop. O Photoshop tem um recurso onde ele pega uma imagem normal, que foi aquela imagem da minha própria caixa, né, minha caixinha da minha textura, e ele criou essa imagem a partir dele mesmo. Ele tem um recurso que faz isso. Porém, você fala, professor, mas eu não tenho Photoshop, eu não sei fazer isso. Não se desespere, não arranque os seus cabelos, deixa eu te mostrar uma outra alternativa. Aqui dentro da parte de normal, eu vou na parte de textura e vou clicar em Clear. Feito isso, eu posso clicar aqui, ó, no play, né, nessa setinha. Quando eu digo play é essa setinha, né, que parece um playzinho para você começar a reproduzir alguma coisa. Mas clica nele. Nela aqui, ó, você vai ter lá embaixo Effects. No Effects você tem o Normalizer. O Normalizer, o que ele é? Ainda nada. Ele é um tipo de efeito onde você pode pegar uma imagem qualquer e criar esse efeito com essa imagem meio roxa, meio rosa, que foi o que eu tinha criado no Photoshop. Uma vez que você escolheu o Normalizer, é só você clicar em cima aqui desse quadradinho. Clicou, ele vai entrar numa outra aba e nela você pode vir aqui, ó, clicar nesses três pontinhos. Clicou neles, carrega a minha textura original, né? Que no caso seria a textura caixa. Quando você faz isso, mais uma vez ele pergunta, quer salvar na pastinha? Vou colocar não. Quando você faz isso, ó, ele já carregou. De forma bem, mas tipo muito suave, é quase pela fé, você consegue enxergar que ele tem uma mudancinha aqui. Aí você pode vir nas opções aqui embaixo também e aumentar o Strength. Muda o slide, ó. Quanto mais para a direita você coloca, mais intenso fica. Você pode também não só se prender ao slide, ó, mas mudar aqui direto por essas setinhas. Olha só o que ele está criando. Ele cria essa sensaçãozinha aqui, ó, de projeção. Então o que é claro na minha imagem vai para o lado de fora e o que é escuro vai para o lado de dentro. A gente consegue criar mais ou menos essa sensação. Então fica aí essas duas alternativas para você. Se você estiver trabalhando com a parte de normal, você pode carregar uma imagem, se você tiver qualquer tipo de programa que já faça isso automaticamente, ou pelo Cinema 4D. Não esqueça que ele é nosso
amigo, ele consegue usar o Normalizer e dentro do Normalizer você consegue pegar e carregar uma imagem específica. Mudando de assunto rapidamente, eu vou desabilitar o Normal. E agora a gente vai na parte de Displacement. Quando a gente ativa o Displacement, ele é um pouquinho diferente dos outros, né? Visualmente você percebe que ele já tem alguma outra aba aqui, ele tem a parte de Texture também que você pode carregar. O Displacement é bem parecido com o Bump e com o Normal, só que imagina ele de uma maneira um pouco mais profissional. Porque o Normal e o Bump, né? Desculpa, vou falar até chique, o Normal e o Bump, eles criam essas projeções, mas não é realmente uma projeção como o Displacement. O Displacement muda a forma do seu objeto. Já o Bump e o Normal, eles só conseguem criar mais ou menos uma sensaçãozinha. O processo aqui é o mesmo, tá? Na parte de Texture, a gente vai clicar nos 3 pontinhos e carregar a imagem. Eu vou colocar a textura da caixa. Vou dar um não naquela telinha. Quando você faz isso, você percebe que ele já carregou a imagem e de forma bem maluca, olha o que ele está fazendo ali para mim. Ele mostrou naquela prévia, né, onde eu coloquei essa seta aqui, ó, que a minha imagem meio que se distorce. É lógico que essa prévia que ele deu tá meio maluca. Se você renderiza também, ó, não aconteceu nada com esse objeto. Por que não aconteceu nada? Porque ele precisa de mais divisões dentro desse objetinho que a gente tem. Tem que ter mais subdivisões. Então aqui embaixo você pode habilitar este carinha, que é o Subpolygon Displacement. Quando você renderiza, você percebe que já tem uma leve mudança aqui. Então ele está tentando pegar essa textura que a gente carregou e criar uma sensação com ela. Para ficar mais fácil, eu vou vir na parte de Color mesmo e carregar a imagem, só para a gente conseguir enxergar. Então a gente vai ter, tá vendo? A textura e baseado nessas partes mais claras e escuras da minha textura, ele vai fazer essa projeção. Mesmo assim, essa opçãozinha de Subpolygon Displacement, o que ele faz? Ele tenta ativar a subdivisão dos polígonos nesses objetos. Professor, o que é isso? Vem comigo, vamos lembrar. Lembra que quando a gente clica em qualquer objeto, na parte de Attributes, na aba de Object, a gente tem segmentos, certo? Então aqui o meu cubo, por exemplo, ele tem uma única subdivisão. Se eu quiser mais divisões, eu posso aumentar a quantidade. Então eu vou colocar 10, 10 e 10. Quando você renderiza agora, olha só a sensação que a gente já tem. Ele criou uma projeção muito maior baseada na minha textura. Se eu desativar por enquanto ó, esse Subpolygon Displacement e renderizar, ó, ele tentou subdividir. Se eu ativo o Subpolygon, ele vai criar mais divisões. É como se automaticamente o próprio material aqui estivesse criando mais subdivisões na minha caixa. E você vê que agora a gente já tem um resultado bem mais interessante. É óbvio que tá meio grosseiro, né? Isso aqui tá meio agressivo. Então, para ficar um pouco mais interessante, você pode mudar aqui ó, o Straight e o High. O Straight é a força aplicada que a gente tem. O valor padrão assim seria mais ou menos o valor neutro, né? Seria 0, onde ele fica no meio do slide. Se você coloca mais, ó, ele começa a interferir mais no seu material. E conforme você rotaciona aqui, você vai perceber, ó, que todos os lugares, todos os locais, todas as áreas em volta, elas têm uma projeção, criando realmente como se fosse uma sensação de uma caixa, né? Assim, como é que eu posso dizer? De uma madeira meio irregular. E você tem também a opção de Height. O Height seria a altura com que ele projeta. Então você coloca o Height com valores altos, ele vira uma coisa assim, parece um monte de pelo já, né? Então é um negócio meio louco. Então sempre fica atento nessas duas opções, o Straight e o High. Com essas duas você consegue usar o mesmo material que você tem ali de uma forma onde ele projete, né? Essa, como é que eu posso dizer? Esse alto relevo, né? Tanto para dentro quanto para fora. O último detalhe que eu queria dizer para você é que o círculo, né? A nossa esfera aqui, mesmo que você vá na parte de atributos, na aba de Objects e aumente os segmentos, por exemplo, para 100, a hora que você renderiza, não mudou nada. Por quê? Porque no círculo você precisa convertê-lo para editável. Quando você clica nele e deixa editável e renderiza, agora sim você tem uma sensação. Não está muito ainda por causa do height. Vamos aumentar o height aqui, ó, só para você ver realmente o que acontece. Quando você renderiza, olha só. Tá vendo? Ele cria toda essa sensação. Então são esses caras que eu queria te mostrar que são muito, mas muito, muito interessantes quando você usa essa questão de materiais. O Bump e o Normal, que criam essas sensações de projeção, mas não é uma projeção real, e já o Displacement, onde projeta de uma forma real.